Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o horário. O que é importante é que você esteja aqui conosco nesse podcast de hoje. E hoje o assunto é sobre mulheres e mulheres sendo empresárias, mulheres de negócios e jovens mulheres. Nós estamos aqui hoje com a Fernanda do Laboratório Modelo, que está assumindo os negócios da empresa. E nós vamos bater um papo com a Fernandinha hoje, que eu conheci ainda bebê praticamente. E hoje está essa menina linda, maravilhosa e assumindo os negócios do pai. Obrigada. Fernanda, se apresenta para nós, fala um pouquinho de você, como trajetória para chegar até aqui e sentar nessa cadeira de gestora hoje, de diretora operacional. De diretora operacional. Bom, eu sou a Fernanda, eu tenho 23 anos, bem novinha ainda. Eu sou formada em marketing da PUC Paraná, lá em Curitiba. E vir pra cá foi uma surpresa pra mim, mesmo que eu tenha nascido dentro da empresa, né? Vamos dizer assim, o laboratório vai fazer 30 anos, então é bem antes do meu nascimento já. Nasci com esse DNA, né, do laboratório, então, pra mim, mesmo com essa vivência, né, eu nunca imaginei que eu estaria aqui um dia na minha vida. Você teve o sonho de algum dia ser bioquímica, algo da área? Então, eu tive eu falo que não foi sonho, foi um surto, um surto coletivo, assim. Eu, na época do meu primeiro ano do ensino médio, então quando a gente começa, né, a pensar ali o que a gente quer fazer, veio na minha cabeça, assim, eu vou fazer biomedicina, eu tava me saindo muito bem em biologia na época. E aí eu falei, vou fazer biomedicina porque eu vou tocar o laboratório do meu pai. E meu pai, ele nunca foi de incentivar isso, ele sempre deixou a gente muito aberto, eu e a minha irmã, nós muito abertas a escolher o que a gente quisesse. E eu não pelo meu perfil, pelo meu temperamento, né, a minha personalidade, essa foi uma coisa que meus pais nunca imaginaram, porque eu sempre sonhei muito alto. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou morar fora, vou para a Europa, vou fugir numa Kombi pra praia, tipo, era isso, sabe? Eu era essa filha que ia viver, desbravar o mundo, assim, né? Todas as aventuras possíveis. Eu sou muito sonhadora, então esse momento da minha vida onde eu pensei foi um susto pro meu pai também, que ele ficou tipo, nada a ver, né? O que você tá falando? Eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou, não, eu acho que não. Espera aí, depois você vê o que você pensa, o que você faz, não. Então ele nunca foi de incentivar, nem eu e nem a minha irmã. A minha irmã, ela é formada em engenharia civil, então assim, eu em marketing, a Maria em engenharia civil, então são mundos, né, e polos totalmente diferentes. Aqui nós temos duas moças lindas, que são as gestoras do Laboratório Modelo hoje, a Maria Rosa e a Fernanda. A Maria Rosa fica na parte ali bem administrativa, financeira, e a Fernanda cuida do povo, ou seja, ela trabalha com a parte operacional aqui do laboratório. Com eu acho que você chega a trabalhar com aquilo que vem de mais rápido, né? Aquilo que chega mais rápido, primeiro passa por você. Eu falo que assim, hoje eu sou muito misturada dos meus pais. Então a minha mãe, ela é daqui de Indaiatuba, então ela tem um perfil um pouco mais político que meu pai, né? Minha mãe conhece muita gente aqui. Eu tenho bastante isso, porque eu tenho uma comunicação muito fácil, assim, eu me comunico muito bem com pessoas que eu não conheço e com pessoas que eu conheço. Então pra mim é muito mais tranquilo. Maria é um pouco mais reservada, isso é dela assim mesmo. Então ela é muito boa com cálculo, ela é muito boa, ela é bem daquelas de, não, se não for esse valor eu não fecho, sabe? Ela é bem pulso firme, sabe? Ela é muito detalhista nas coisas, ela é aquela pessoa que precisa estar no escritório para resolver as coisas dela. Eu não, eu já sou aquela que tá aqui segurando uma mexerica, já apanhando uma mão, aquela coisa assim que eu tô aqui, ao mesmo tempo eu tô lá, tanto é que eu fico na recepção hoje em dia junto com a supervisão da recepção, porque eu gosto, eu acho isso muito importante, tá dentro do meu papel aqui dentro da empresa, é poder acompanhar isso, esse trajeto, esse processo
que é algo que eu aprendi muito no meu curso também, que mesmo que aparenta ser mundos diferentes, né? Dentro do meu curso eu aprendi muito isso sobre essa... como eu posso dizer, essa jornada do consumidor aqui dentro da empresa, que está 100% ligado à nossa equipe de trabalho. A experiência que você tem aqui dentro é tudo pelos nossos colaboradores, né? Eles oferecem essa experiência. Então eu preciso saber o que está acontecendo com os consumidores e o que está acontecendo com os colaboradores para que eles possam oferecer isso, né, de melhor qualidade, com muito amor e carinho. Fernanda, conta para nós um pouquinho como foi a criação do Laboratório Modelo. Bom, igual eu te falei, o laboratório ele vai fazer 30 anos ano que vem. O laboratório, meu pai, ele é formado em farmácia e bioquímica, né? Naquela época não tinha biomedicina, né? Então ele teve que estender para bioquímica após a graduação dele em Piracicaba. Ele formou, eu não me lembro muito bem o nome da faculdade, hoje em dia ela não existe mais. Ela mudou de nome, alguma coisa assim, mas ele formou lá em Piracicaba. E os pais dele, meus avós, né, meu tio e minha batiã, eles são de Ituverava, São Paulo. Então assim, né, ele tava em São Paulo, ali no estado de São Paulo, né, e ele tava até contando ontem, ele nunca imaginou também na vida dele que ele viria pra Itumbiara, do nada, e poder trabalhar aqui, né. O meu avô veio pra cá, né, meu tio, ele veio pra cá quando meu pai estava na faculdade, quando meu pai era mais novo, né, e a família começou a migrar pra cá, né, a minha batiã veio também, e aí quando meu pai graduou, ele veio, e ele começou a estagiar e trabalhar, né, ali em alguns hospitais, laboratórios, né, dentro do hospital, e a minha tia, junto com o meu avô, eles incentivaram o meu pai para que ele abrisse o próprio laboratório dele, né? E tem uma curiosidade muito legal, que eu adoro contar isso para as pessoas, que o primeiro nome do laboratório não foi Modelo. O primeiro nome foi Laboratório Padrão. Então assim... Padrão! Laboratório Padrão. Então assim, hoje é outro nome, né? Hoje é Laboratório Modelo, mas no primeiro, né, primeiro momento, né? Tanto é que as fotos que a gente tem da inauguração, tá escrito na plaquinha, Laboratório Padrão. Eu vi lá embaixo. Aí meu pai inaugurou o laboratório em 1996, em abril de 1996. A princípio, a minha mãe não estava dentro da empresa, tá? Minha mãe entrou um período mais pra frente, assim, quando eu já havia nascido. Eles já eram casados? Não, eles estavam ali em processo de... Namoro, pra andar pro casamento, assim, né? Porque eles casaram em 98, 97, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então foi pouco tempo ali entre, né, a abertura do laboratório até o casamento deles, né? E aí, com esse período, né, meu pai tocando o laboratório aqui, tinha um colaborador de muitos anos também, que hoje não faz parte mais da nossa equipe, mas que também esteve muitos anos com a gente, junto nessa caminhada com meu pai. Meu pai começou com prestação de serviço, né, para outros laboratórios, né, laboratórios de hospital, né, ali dando apoio aqui em Itumbiara, empresas de medicina do trabalho, né. Então isso foi acontecendo no momento onde a minha mãe teve que entrar na empresa, né. Meu pai pediu isso pra minha mãe e falou: olha, eu preciso de você lá dentro. Porque o meu pai, ele é igual eu e a minha irmã, né? Ele e a minha mãe, né? São aqueles opostos que realmente se atraem. Porque assim, eu e a minha irmã, nós somos totalmente diferentes. É muito engraçado isso. Mas a gente se complementa de uma maneira surpreendente. Eu falo que foi um presente de Deus isso, sabe? Deus pensou em tudo, em cada detalhe da nossa família, para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Cuidando dessa empresa com tanto amor, assim. Meu pai, ele sempre foi mais técnico, né? Meu pai, ele é muito técnico. Meu pai, ele gosta de estudar ali sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de material, tudo. Ele é deslumbrado com essas coisas. A minha mãe já é mais do povo. A minha mãe já é mais ali, ela conhece muita gente. Então muita gente, é né, aqui em Itumbiara. Então, a minha avó, né, por parte de mãe, a Rosa... Então, assim, acaba que ela entrou para cuidar da parte de recepção, parte mais administrativa ali, o que eu faço, basicamente, assim, um operacional, vamos dizer assim. Então, ela começou a trabalhar com as meninas ali na recepção,
Nessa época, né, já nessa época, assim, já estava o Marcelo, que tá aqui até hoje, tem 24 anos. O Marcelo entrou aqui menor de idade. Tá quase aposentando. Tá quase aposentando. Desse jeito. Nós temos a Rosana, que é nossa gerente da recepção de atendimento, que ela tá há 18 anos na empresa. Tem a Daiane, a Patrícia. Então, a gente tem um número de colaboradores antigos, a Beth, tanto o meu crescimento quanto o crescimento da Maria Rosa e principalmente o crescimento da empresa, né? O desenvolvimento da empresa ali, que junto disso, né, foi ajudando, né, mudou muito antes, mudou para o laboratório modelo, enfim, então isso é muito legal, porque é uma característica das empresas familiares, né? Sim. Trazer esse funcionário como a própria família, tratá-los como a própria família e criar esse laço de cumplicidade. E me fala, Fernanda, como foi a transição do seu pai para vocês, para Maria Rosa e para você, Fernanda? Como vocês foram recebidas aqui, por serem mulheres e mulheres novas, e agora o seu pai, o Hamilton, deixa tudo praticamente por conta de vocês. E serem filhas do dono. E serem filhas do dono. Não posso esquecer isso, porque isso é um peso enorme na vida de uma mulher. Sim. Porque, assumiu porque é filha do dono. Então fica aquele peso, aquela empatia, né? Assim, a empatia não, a antipatia. Porque é filha, porque agora ela quer mudar. Não tudo. aceita. Quer fazer isso. Como foi com vocês? Bom, pra Maria, eu acredito que tenha sido um pouco mais tenso, vamos dizer assim, porque ela foi a primeira a entrar na casa, né? Eu não falei, mas a Maria Rosa, ela veio pra empresa há 3 anos atrás. Então ela tá há 3 anos já na empresa, assim que ela se formou, ela já iniciou aqui. E vai fazer 1 ano que eu estou aqui. Então, assim, a Maria já começou vou dizer assim, que ela preparou o solo pra mim também. Até nisso, né? Ela preparou o solo pra mim. Tem que ser assim, vai na frente, depois a caçulinha vai. Eu sou assim. Dizem que as caçulas são mais mimadas e mais poupadas. Você não pode dizer o contrário. Eu não posso dizer. Eu amo ser filha caçula. Mas, assim, a Maria, ela sempre foi mais reservada, então a convivência dela com os colaboradores sempre foi um pouco menor do que a minha, porque eu converso, você me conhece desde pequena, né, tia? Você sabe que eu falo até com as paredes, né? Então assim, eu sou extremamente comunicativa e eu sempre, eu gosto de usar o Marcelo como exemplo, porque o Marcelo é o colaborador mais antigo nosso, mas eu sempre tive o Marcelo. Qual a função do Marcelo? O Marcelo hoje, ele é um dos líderes, supervisores, né, líder de gerência da área técnica, né, hoje ele tá Ou seja, a responsabilidade dele eu falo assim, grande. que ele, aqui é meio que dividido, um é o corpo, o outro é a alma, um é o cérebro, ele é meio que isso, é a alma ali, a gente tem a doutora Carla aqui dentro também, a doutora Carla Tiso, que também é um braço direito e esquerdo dos meus pais, então assim, de nós, né, eu falo assim, hoje eu não posso mais falar que é dos meus pais, né, de nós, da nossa família, assim, então o Marcelo é um exemplo genial pra mim nisso, porque eu sempre fui muito próxima dos colaboradores e o Marcelo sempre esteve em todos os meus aniversários de criança, da minha vida, assim, de infância, ele sempre esteve, então eu acho legal falar dele. Assim, pra mim, sempre foi muito fácil eu ter esse contato. A Maria já começou, e a Maria, ela é bem intensa nas coisas, então assim, pra ela já queria vir com mudanças, e com isso, com aquilo, então a Maria já foi mais assim, né? Eu já vi que ela teve algumas coisas que ela se arrepende, e aí ela já me fala, não faça isso. Não faça isso. Como dizem os meninos, não vai dar bom. Não vai dar bom. Esse é o papel da irmã mais velha, novamente. Então eu já vim mais preparada. Então pra mim, a Maria Rosa, eu acredito que talvez tenha tido um pouco mais de dificuldade ali por ser a primeira. Mas no meio de todas essas dificuldades, a Maria foi muito bem recebida. Sabe, meu pai começou a passar com cautela, né, ali, começou a e essa colocar, é uma característica integrar. Do seu pai, né? Exatamente. Cautela, muita cautela sempre. Ele, japonês também, né, que pisa em ovos, ele vai bem devagar, foi todo um processo, assim, como eu estava longe, eu não vivenciei tanto isso, na hora que eu vi, minha irmã estava aqui, na hora que eu vi
Você já chegou? Eu cheguei, na hora que eu vi era filho da minha irmã e família crescendo, eu falei, meu Deus do céu, o que Você tá que namorando acontecendo? fixo? Não, assim, Sério? foi assim, uma coisa, foi uma transformação nas nossas vidas, né? Mas assim, eles nos receberam muito bem, sabe? Eu acho que por nós nunca fomos os filhos que nunca apareceram na empresa. Dica boa. Entende? Essa é uma dica surreal, ela é essencial. Porque a gente precisa, porque se você quer criar um sucessor, você precisa ter, eu tenho essa mentalidade, pelo menos, você precisa ter, integrar o teu filho ali, sabe? Ele precisa saber o que acontece dentro da empresa. Eu sempre fui muito curiosa, então eu chegava da escola, estudava na época ali no Diocesano, eu descia ali para Padre Félix, a pé, chegava lá, eu entrava no portãozinho, do fundo já ia para a área técnica, já queria ver as máquinas fazendo barulho e mexendo, já depois eu ia para a recepção, ficava lá no balcão, mexendo no computador, eu podia estar fingindo que eu estava trabalhando, né? Eu podia não entender, mas eu estava ali. Entende? Isso é muito importante, porque eu via. E meus pais, eles são um exemplo perfeito para isso, sabe? Porque eles nunca esconderam da gente isso. Eu via meu pai saindo de lá 10 horas da noite, entrando 5 horas da manhã no laboratório, sabe? Eu via meu pai recebendo ligação de paciente num domingo, numa viagem, meu pai resolvendo um problema para poder acolher aquele paciente. Então, a parte mais correta e a dica maior para todos os pais, assim, que eu quero levar para os meus filhos, é que eles sejam esse exemplo. Se você quer que teu filho seja sucessor da tua empresa, seja um exemplo para ele de trabalho da empresa. Se ele não for sucessor, se não for o sonho dele, da vontade dele, que ele possa fazer isso na empresa dele também, se ele quiser ter uma empresa, né? Então, assim, é muito importante isso, essa transparência, né? Então, acredito que por esse motivo não tenha sido, vamos dizer assim, doloroso, sabe? Porque o meu pai, mesmo que ele seja conservador em alguns lados, ele foi muito aberto. Quando a minha irmã se propôs para vir, ele foi muito aberto. Ele acolheu ela. Ele falou, não, tudo bem. Se não tem cargo, a gente inventa um cargo, entendeu? Não tem isso? A gente inventa. Não, vamos organizar? Então vamos organizar. E a minha irmã entrou com garra. E esse é o mais importante, ela entrou com vontade, né? Assim como eu agora, mas a Maria entrou com muita vontade. Então ela queria fazer acontecer. E meu pai viu o que estava acontecendo e ele falou, tá bom, então vamos meter bala, né? Vamos. Fernandinha, o que aconteceu com essa entrada de vocês? Quais foram as transformações pontuais que vocês fizeram e o que foi que você acha, na sua opinião e na opinião da Maria, que agora você está falando pelas duas, que é aquilo que você vai deixar, que veio do seu pai e que você quer deixar para os seus filhos, se assim eles quiserem continuar com o trabalho aqui, como vocês vieram para cá, se esse legado for continuar passado de geração para geração, o que do seu pai você quer conservar aqui dentro e o que você já mudou com a Maria Fernanda em inovação aqui dentro do laboratório. Eu vou começar com a mudança, né? Eu acho que é mais importante. Não é mais importante, eu acho que esse eu posso. Primeiramente, de mudanças, o que a gente fez e o que é o mais importante, né? Eu tenho essa percepção. Eu acho que meus pais, eles não imaginavam que nós estaríamos onde nós estamos hoje. Essa é uma mentalidade do próprio, acredito que é do próprio empreendedor, que às vezes ele pensa, não, eu vou crescer um pouquinho, mas tá bom, contanto que sustente a minha família, contanto que sustente, dê para eu pagar os meus colaboradores para que eles possam ter uma vida, né, com a família deles. Esse é o primeiro pensamento, quando você não tem aquela visão de tipo, meu Deus, cresceu. Como cresceu? Entendeu? Nunca imaginei. Não, meus pais, eu acredito que meus pais nunca imaginaram isso, né? Meus pais começaram... Eu fiz essa pergunta para sua mãe no dia que eu vim aqui e ela foi me apresentar. Eu falei assim, Adriana, você imaginava ter um patrimônio desse valor? Aliás, eu ainda continuei. Você sabe quanto vale o seu patrimônio hoje? Sim. Aí ela falou assim, nunca imaginei. Nunca achei que fosse possível chegar onde cheguei. Eu tava até conversando com a Rosana ontem, que é a nossa colaboradora da recepção, né, a gerente. Ela até falou, eu e a sua mãe, a gente conversava e a gente falava, não, vamos construir aqui, ó, se a gente um dia comprar esse lugar,
essa esquina, né, ali na Padre Félix, vamos construir pra cima. Mas, tipo assim, era um andar, sabe? E a gente tá aqui nessa casa que dá no outro quarteirão ali, na outra rua ali. Então, assim, é algo tão, né, que fora que ainda continua, que continua lá embaixo. Lá embaixo, então fica assim, cheio os dois. Exatamente, graças a Deus tem que encher mais, a gente tá torcendo pra isso e buscando isso. Mas assim, o primeiro passo foi esse, sabe? Que ia chegar nessa proporção. E a gente ter entrado, a gente entrou no momento certo, assim, eu falo que foi perfeito, foi o momento ideal, porque a gente pegou o crescimento da empresa, né, aquela subida, aquela alavancada da empresa, que com essa falta de, não é expectativa, mas com essa falta de preparo para o crescimento acelerado que a empresa teve, a gente veio para isso. Então a gente conseguiu, a gente está trabalhando nisso, claro, mas tirar a visão de uma empresa pequena para uma empresa grande. Entende? Esse foi o primeiro passo. Então hoje, a Maria, né, quando ela entrou, ela já dividiu os cargos. Já subiu liderança. Quem que é liderança? Onde que vai ficar isso? Meus pais já começaram a vir menos, né? Começou a dividir, setorizar a nossa empresa. Porque a gente não era mais em 4 colaboradores, a gente já era em 30. Então, assim, né, era muita gente já. Então, a gente precisava direcionar quem que fala com quem. Qual que é o organograma institucional da empresa, né? Qual que é essa hierarquia que os nossos colaboradores devem respeitar, né? Então, esse foi um dos primeiros passos, né? Que é a parte administrativa, né? A gestão ali. E aí, profissionalizar tudo isso, né? Porque a parte de profissionalização de exames, execução de exames, meu pai sempre manteve isso, né? Mas a parte de gestão ali, ele não tinha controle disso, porque ou ele cuidava da área técnica, ou ele cuidava da gestão. E a minha mãe ficava na parte de atendimento, então ela não conseguia também. Então, assim, ter a nossa visão para crescimento e evolução da empresa, né? Porque uma mentalidade de empresas pequenas é faturamento. Não é evolução e expansão, né? Que eu falo assim, equipe maior, aumento de atendimento. Isso, o faturamento é uma consequência, né? Ali de tudo que a gente constrói para um desenvolvimento de uma empresa. Porque se a gente quer aumentar o nosso faturamento, a gente precisa crescer. Se a gente quer crescer, a gente precisa ter uma estrutura muito bem definida, né, de gestão dentro da empresa. Então, uma equipe muito bem preparada para a gente poder crescer. E aí a gente tem que crescer no quê? No número de colaboradores também. Então, para isso a gente precisa ter uma solidificação, ter uma raiz, né, tudo direcionado para que a gente possa ter essa evolução. Então, eu acho que isso foi um dos pontos principais que a gente conseguiu trazer hoje, né? Porque meus pais não têm cabeça para isso mais, entende? Dentro da empresa, né, né, pegar o bastão deles ali, né? Se a gente não tivesse proposto isso, a empresa poderia estar no mesmo local, entendeu? Poderia estar lá embaixo, que talvez não, porque estava crescendo mesmo. Acho que eles viram a necessidade, né? A gente tinha na esquina e uma casinha do lado, que era o nosso administrativo. Então, assim, uma hora ia precisar, mas até que ponto meus pais iam aguentar isso sozinhos, né? Vamos dizer assim, sozinhos. E sem essa visão específica. Nada, só faria mais gastos e não resolveria. Exatamente. Porque ainda teria o problema operacional dentro da empresa. Exatamente. Então, assim, nós temos colaboradores excelentes, muito bons, gestores, que são pessoas que são o braço direito de nós, assim, da nossa família, né? Mas ninguém pensa como um dono. Ninguém pensa como dono. A gente tem que saber disso. O colaborador veste a camisa? A gente sabe que veste. Tem muitos colaboradores aqui que dão a vida. Marcela, a Rosana, a doutora Carla, a Eri, todo mundo. A gente tem colaboradores que a gente ama de paixão, assim, que dão a vida pela empresa, e a gente sabe disso. Mas da mesma forma, colaborador é colaborador, dono é dono, né? A gente tem que ter essa mentalidade, sabe? Precisa respeitar. A gente respeita isso muito bem, mas a gente precisa entender que é realmente assim, que existe isso, porque ninguém ama seu filho igual você ama seu filho. É verdade. Nada tão, assim, muito. Agora eu vou até abrir um parênteses. A tia tá muito orgulhosa de te ver desse jeito. Obrigada. Porque você era uma menininha, agora falando assim como uma grande gestora. Me emociono mesmo de te ver assim. Obrigada. E o que você vai conservar do seu pai aqui dentro?
Aí esse é outro ponto que a gente vai entrar. Meu pai, ele fala uma coisa muito que eu tenho muito comigo. E o mundo é minúsculo. Então a gente tem que cuidar do nosso nome. A gente tem que cuidar da honra da nossa família, né? Porque é o que faz, é o que a gente vai levar pra nossa vida, né? E assim, a gente fica até brincando. Meu pai fala que não gosta de falar que é filho do amigo do Laboratório Modelo. Eu amo falar que eu sou filho do amigo do Laboratório Modelo. Eu falo. Eu chego, sabe a Adriana do Laboratório Modelo? É minha mãe. Porque se fosse ruim eu não falaria. Mas como eu sei que são pessoas boas. São pessoas justas, são pessoas do bem e de muita fé, pra mim não é problema. Você tem orgulho. Eu tenho muito orgulho, assim, disso. Tanto é que, eu não sei se você viu os vídeos da inauguração. Não vi, mas vou querê-los para colocar para os nossos telespectadores, para os nossos amigos que nos seguem, todos acompanhar esse momento, que foi um momento tão lindo que eu sei que foi. Foi muito emocionante. A gente chorou tanto. Tia Helena do céu, você não tá entendendo. Eu vou querer esse vídeo depois, para todos nós sentirmos, né? Não só ver, mas sentirmos quais foram os laços que uniram essa empresa familiar para chegar até vocês. E é muito, muito bom, assim, meus pais, né, falando desse DNA, assim, meus pais sempre, minha mãe fala sempre, cliente sempre tá certo, paciente sempre está certo, a gente tem que resolver o problema dele, independente do que for, a hora que for. Então assim, pra nós não é problema, você manda mensagem pra gente 3 horas da manhã, a gente olhou ali, a gente vai resolver seu problema, entende? Disso eu tenho experiência. Então assim, a gente não é porque é amigo da família, não é porque é conhecido, mas a gente faz questão de estar ali 100% pra eles, sabe? Pros pacientes. Fernanda, a liderança de vocês aqui dentro ou fora, junto com os amigos, as amigas de vocês, influenciou para que outras mulheres também assumissem seu papel de liderança e colaborador, liderança nos outros meios, talvez, não sei se eu dou conta, será que vai ser para mim, será que eu vou ser rejeitada? Foi inspiração? Eu acredito que sim, que tenha sido inspiração, mas eu gosto de falar que as pessoas foram muita inspiração pra mim também, sabe? Tem essa moeda de troca, né? Ali. Eu tive uma chefe, com ela eu me emociono, tá? Mas eu tive uma chefe lá em Curitiba, a Jéssica, que foi meu primeiro trabalho, de verdade, né, assim. E a Jess, ela não foi uma chefe, ela não foi uma dona do lugar, não. Ela foi uma líder e uma amiga pra mim. E eu sozinha, né, imatura, nova, então ela me ensinou muita coisa. E ela foi uma das pessoas que me incentivou muito também pra vir pra cá. E ela me falou, é teu, vai, não olha pra trás, sabe? E ela é uma pessoa que eu admiro muito, então ela foi uma inspiração pra mim. E pra mim é muito legal poder trocar, né, essas experiências com ela hoje em dia, né, graduada, voltei de Curitiba, então assim, uma pessoa, ela é mais velha que eu, já é mãe, então assim, é totalmente diferente, então pra mim ela foi essa inspiração, e eu uso muito como exemplo, eu quero ser como ela foi pra mim, pras pessoas que estão aqui dentro. Eu tenho muita liberdade, né, falando em inspiração, eu tenho muita liberdade com os colaboradores, principalmente com as que são da minha idade, assim, né, que estão uma idade mais próxima aqui. Eu converso muito com elas, tem uma delas, a Karen, que é nossa coletadora, que eu sempre falo para elas sobre esse potencial, né, eu falo muito com as meninas da recepção. Então eu acredito que eu também esteja sendo essa inspiração, né? Eu gosto, estou sempre conversando com eles. Assim como eu converso com você aqui agora, eu converso com eles sobre a minha vida, eles sobre a vida deles comigo. E eu recebi até, eu fui fazer uma reunião de one-on-one com eles. E aí eu fiz a reunião com um homem daqui, né? Um colaborador nosso daqui de dentro. Que ele falou a seguinte frase pra mim na hora que terminou. Ele falou, eu não imaginava que você era assim. Por que você acha que ele falou? Porque todo mundo olha pra mim no começo, né? E achava que eu era tipo assim, eu ia aproveitar da situação, filha do pai, vou levantar as perninhas e vou ficar ali esperando o dinheirinho cair na minha conta. Que é isso, uma das coisas que mais acontecem, né? Em empresas assim, familiares. Eu ia ser apenas a filha do dono, mas eu não quero e não vou ser, e não sou apenas a filha do dono aqui dentro. Eu honro meus pais, mas
eu quero ser a Fernanda. Aqui eles podem contar, aqui eles cheguem até mim, aqui pode resolver o problema, né, ali, né, ter esse toque na operação. Então, ele falou isso com surpresa. Ele falou pra mim, eu não esperava que você era assim, porque eu achei que você tá trazendo soluções e você tá conversando comigo como ninguém nunca conversou. Então, assim, é algo que surpreende eles, né? O Marcelo também, eu tenho essa abertura com a doutora Carla também, porque eu e o Vinícius, né, o filho dela, a gente estudou a vida inteira juntos. Então, assim, ela me viu crescer também, assim como você me viu, assim como o Marcelo me viu crescer. Então, pra eles, eu vejo que talvez seja realmente uma inspiração, mas também seja um orgulho. Porque eles me têm aqui, né, como tios e tias, né? Uhum. É até engraçado, às vezes eu me vejo chamando a Carla de tia Carla. Porque ela é mãe de um amigo meu de infância. E tá falando, tia Carla. Aí eu falo, não, peraí, doutora Carla. Então, assim, tem os momentos, né? E eu acredito que, além de inspiração, seja um orgulho. E pros meus amigos também. Eu tenho muitos amigos que conversam comigo. Eu tenho as minhas duas melhores... Ai, tô com saudade delas. Mas eu tenho as minhas duas melhores amigas de Curitiba, que eu chamo de Ana Banana e a Luísa. São a Ana e a Luísa que vêm muito pra cá. Elas vieram 2 vezes pra cá. E a Luísa veio recentemente e ela falou pra mim que nunca me viu tão feliz. Assim, que pra ela tá surpresa e que isso inspira ela a continuar, assim, né? A ir atrás das coisas. A minha força de vontade. E como ela sempre fala que parece que quando ela tá comigo a vida é um filme. Ela fala desse jeito. Que eu romantizo tudo. Tudo tá bom, tudo tá ok, a gente resolve, sabe? Então a gente quis a inspiração que eu possa dar pra eles, sabe? Essa vontade. Porque além daqui eu também faço outras coisas por fora, né? Então tem essa disponibilidade. Fernanda, quais foram as ações internas que vocês fizeram aqui na gestão sua e da Maria Rosa para melhorar a vida das funcionárias, já que você tem, como você citou antes, mais mulheres do que homens dentro da gestão de vocês? Sim, assim, meus pais carregam nesse DNA o bem-estar, né, dos colaboradores, e hoje com nossa equipe, pelo menos 90% da equipe, né, 95% da equipe são mulheres. Então é muito grande. E o meu pai sempre fala, né? E estão na fase de reprodução, né? Entre ali os 20 e poucos anos a 30 e poucos anos, né? Ali 30, 40 anos. Então, estão nessa fase. Então, assim, uma coisa que a gente pensou aqui quando a gente queria um espaço onde a gente pudesse oferecer esse conforto. Acontece alguma coisa com a criança, né? Eles podem trazer aqui. A gente aumentou a sala de repouso, que a gente ainda tá finalizando, né? Pra poder oferecer esse bem-estar pra eles também, né? De descanso. Uma cozinha bem completa, acho que você foi lá visitar, então a gente tem um fogão ali, pra oferecer essa qualidade, né? Como lá era muito pequeno, então lá a gente não podia, né, ter isso, né, porque o espaço era muito restrito para isso. Então hoje a gente tem, né, tudo muito segmentado, né, equipe de faturamento tá no lugar do faturamento, área técnica, né. Aqui a gente não tem aquela circulação de funcionário ali embaixo, né, recepção fica no cantinho da recepção. Então assim, tudo que a gente pôde oferecer para melhorar, né, a qualidade deles dentro da empresa, né, da equipe dentro da empresa, e a qualidade no trabalho, na produtividade deles, a gente fez, sabe? E até quando eu converso com eles falam, nossa, da estrutura não tem o que reclamar disso aqui, porque é perfeito, todo mundo quer estar aqui, sabe? Então, assim, realmente, poder oferecer esse conforto aqui dentro. Fernanda, eu sei que vocês é um grupo familiar e também é um grupo que se preocupa muito com questões sociais, né? E eu sei que aqui dentro da empresa não existe uma discriminação para receber funcionários. Sim. Né? E vocês, como você já citou na nossa fala, aqui agora no nosso bate-papo, você disse que a gente capacita. Sim. Nós capacitamos os nossos funcionários para não perdê-los. Sim. E dentro dessa ação social, o que a empresa de vocês nessa gestão está proporcionando? A gente tem uma colaboradora que é colombiana, né? É a dona Ruth. Ela tem a dificuldade linguística dela ali, mas a gente brinca, a gente conversa muito e ela
a gente acolheu ela muito bem. Então, acredito que isso seja um ponto onde a gente, né, tem essa inclusão ali, né, junto, pode trabalhar junto. Nós somos uma empresa que a gente realmente está muito aberto, pra gente é indiferente. É indiferente. E a gente tem até uma história muito engraçada do nosso atendente. Ninguém nunca viu. Esse tempo atrás chegou um paciente nosso que ele falou: eu nunca fui atendido por um homem no laboratório. Então, assim, é uma surpresa pra ele também, sabe? E pras meninas também, quando ele foi entrar, todo mundo tipo, como assim, né? Então, assim, pra gente é indiferente. Contanto que a pessoa queira trabalhar e trabalhe da maneira correta, né? Eu falo que assim, o mais importante é que a pessoa, ela tenha os mesmos valores da empresa. Ela tem que dar esse match. Ela tem que ter esse match, a ética, tem que concordar com os valores, tem que bater com eles, com as crenças, né? O que a gente quer oferecer para as pessoas, eles também devem querer isso para eles, né? Ali tem que ter essa relação, né? Então, para nós é isso, independente. Vem do Maranhão pra cá. A gente tem pessoas de todos os lugares do Brasil aqui dentro. E até fora do Brasil. A gente tem a nossa gringa aqui dentro, né? Que é a Dona Ruth. Então, assim, é todo mundo. Hoje a gente tem o seu Brandão, que nos ajuda em manutenção. Ele é deficiente físico, ele tem um problema na mão dele. Mas ele tá ali, ele cuida das nossas plantinhas com muito amor, ele manuseia o elevador, então dá esse suporte para nossa equipe, para os nossos pacientes, que é o mais importante. Então, assim, a gente tá sempre ali, né? A gente não essa questão, quer trabalhar, tem vontade, bota a camisa da empresa, então vem, a gente tá aberto. Qual que é o diferencial social que o laboratório oferece à comunidade em termos de atendimento? Porque a comunidade pode escolher o laboratório modelo. O que o laboratório modelo está oferecendo hoje para a comunidade? Bom, hoje eu vejo assim, eu falo com credibilidade que nós somos o maior laboratório de Itumbiara. Assim, de estrutura que a gente tem. Hoje, principalmente em questão de qualidade, meu pai preza muito por isso, mas tem um selo, uma certificação que é esse aqui, ó. Este laboratório é acreditado. Sistema Nacional de Acreditação do DIC. O selo DIC, ele é extremamente importante. E é algo que meu pai incentiva muito para que as empresas de Itumbiara, os laboratórios de Itumbiara façam isso. É um investimento muito alto, é um investimento milionário, assim, que você investe muito dinheiro para que o seu laboratório seja esse laboratório acreditado. Hoje aqui em Itumbiara e região nós somos os únicos. Nós somos o único laboratório que carrega esse selo. O que é esse selo? Ele vem desde o primeiro contato do paciente, se está tudo dentro das normas, até a esterilização, o expurgo, o descarte dos materiais, o transporte dentro dos materiais, a questão dos aparelhos também. Então, assim, é o nosso ponto principal. Eu tive a oportunidade de estar acompanhando toda essa parte que a sua mãe me mostrou, de como aqui é feito os exames, desde quando faz a coletagem até onde chega, e depois tem o expurgo de onde é feito. Sim. Então, realmente, é tudo muito, mas muito organizado. E é aquilo que eu te falei, meu pai ele é muito correto, sempre foi, meus pais, minha mãe e meu pai, então assim, isso a gente preza muito. E a gente fala assim, o laboratório, meu pai fala, né, não olhe pra tua saúde com o menor preço, porque a tua saúde vale muito mais, muito mais. Então, assim, procure um laboratório bom, procure um laboratório que seja acreditado, procure um laboratório que consegue te oferecer um conforto. Igual você chega aqui, por exemplo, hoje com essa estrutura, graças a Deus, muito bem elaborada que a gente tem, você chega aqui, você vai esperar para ser chamado no guichê, você tem uma fonte, você tem uma capela, se você quiser ir para a capela fazer uma oração, né? Rezar, orar, o que você quiser ali, tem a fonte, você vai e ali nos box a gente tem mensagens, né? Eu acho que você chegou a olhar versículos da Bíblia, nossa família é muito cristã, né? Muito católica,
versículos, o conforto que a gente oferece na sala de repouso, né, para os exames que necessitam repouso, a sala infantil que tá a coisa mais linda, eu amo, é a minha sala favorita. Então, assim, não existe isso. A gente recebeu até um comentário. E o cafezinho. E o cafezinho, né? Porque o cappuccino daqui, a gente bom. fez uma brincadeira na festa do final do ano. E aí eu coloquei motivos pelos quais. Motivos pelo qual o paciente escolhe o laboratório modelo. Daí eu coloquei lá as opções. E a opção correta era o café. Era o cappuccino. Todo mundo adora. Inclusive então, assim, eu. É muito gostoso. Então, assim, são detalhes que às vezes as pessoas não percebem. Isso agrega no valor, com certeza, mas isso é importante, porque vamos supor, o seu filho tem trauma de tirar sangue, você vai trazer ele aqui. Nós temos uma equipe que é extremamente preparada hoje para isso, que realmente são preparadas e treinadas para lidar com crianças autistas, com algum outro tipo de deficiência física ou mental, né? Então, assim, algum transtorno, qualquer pessoa que estiver aqui, nossa equipe, ela está apta a atender essas pessoas, sabe? A todo mundo. Então, assim, eu recebo muitas mensagens de algumas pessoas que falam: eu perdi o trauma de agulha com seu pai, perdi o trauma de tirar sangue no laboratório. Então, isso é muito bom. E a gente sabe, esse é o motivo pelo qual a pessoa deve escolher, sabe? Assim, não é apenas o preço. O preço a gente senta, a gente negocia, né? A gente vê o que a gente pode fazer, porque a gente não quer, pra nós não importa se você tem 10 milhões na sua conta ou se você tem 10 reais, entende? A gente não quer saber. A gente vai te atender da melhor forma possível, independente do dinheiro que você tem, independente se você quer que a gente vá na sua casa, porque a gente tem a coleta domiciliar, né? Então, assim, independente se você for lá embaixo na Padre Félix, independente se você vier aqui, a gente vai fazer questão de te atender da melhor forma. Se você vem com a roupa mais chique, se você vem com a roupa mais simples, independente, você é humano. A tua saúde é a tua prioridade, é a prioridade de todos. Então a gente precisa cuidar disso, entende? Então, assim, a gente atende SUS, a gente atende PASGO, a gente atende Unimed. Todos os planos que você imaginar a gente atende, cartão de desconto Fênix. Então, assim, nós estamos abertos a isso, né? A gente quer receber essas pessoas, a gente quer oferecer isso, sem contar para os médicos, sabe? Hoje, para o médico é muito, muito importante. Hoje a gente tem, hoje a medicina, né, com a evolução que teve, os médicos buscam muito mais exames laboratoriais. Exatamente. Hoje, às vezes, a gente recebe uns pedidos assim, ó, é uma bula de remédio, que é importante. É onde você consegue, a gente tem exames que vão para fora do país. Exames que conseguem ver se você tem propensão até Alzheimer. É uma doença que a gente pega de surpresa as pessoas, né, pegavam antigamente, principalmente. Então, assim, coisas, testes genéticos, questão de câncer de mama, que tem uma linha do nosso laboratório de apoio, que é o Somos Mulheres, linha Somos, do Pardini, Hermes Pardini. E ele tem o Somos Mulheres, que é para você ver se você tem tendência a ter câncer de mama, câncer de ovário, algum problema hormonal, menopausa, né, para saber questão do seu hormônio para menopausa precoce ou não. Coisas que exames tão, né, tecnológicos que você pode prevenir. Te ajuda na sua prevenção, na saúde, na longevidade, né, na sua longevidade, na longevidade da sua família. Então isso é muito importante, né? E esse é um dos motivos. São coisas que muita gente não entende, muita gente não sabe, mas que a nossa equipe faz questão de explicar também. Hoje, né, a gente tá bem ativa nas mídias sociais, então eu sempre posto vídeo lá falando dos exames, né, desses exames diferentes, que são importantes. São importantes, e às vezes passa sem perceber, sem a gente saber, né? Sem informação. Fernanda, o que você deixaria de conselho, de incentivo para aquelas moças, para aquelas meninas, para aquelas mulheres que estão hoje querendo ser gestoras dos seus próprios negócios ou os negócios? Que vão assumir o que às vezes não sabe que vai assumir. Exatamente. Bom, eu deixaria, a primeira coisa que eu falaria, não é nem um conselho, mas é uma verdade. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos. A gente nunca imagina. Às vezes a gente sonha com uma coisinha que a gente acha tão grande, né?
Deus vai lá e pega e faz assim, filha, é esse aqui, ó, é muito maior. Tó, você merece isso. Então, assim, ter coragem, né? E ter clareza nessa comunicação, sabe? Seja aberto com seus pais, mesmo que às vezes eles sejam um pouco mais fechados, né? Porque a gente tem, né, ali algumas pessoas que não são tão abertas, mas faça questão de mostrar e de ir atrás dos sonhos. Não deixar de sonhar, né? Mas às vezes dar um passo para trás e olhar para tua vida com prosperidade. E assim, eu falo, você olhar pensando daqui 10 anos, mas não olhar, tipo, eu vou viver a minha vida. Nossa, essa é a coisa que eu mais falo para as pessoas, assim, que vêm conversar comigo, meus amigos que são mais novos também, assim. Eu falo, nossa, não viva a tua vida, você viva a tua vida sem pensar no amanhã, fingindo, achando que o seu fim pode ser amanhã, mas com responsabilidade. Né? Não acabe com a vida de vocês, viva a vida de vocês, né? O meu psicólogo, eu sempre falava, eu quero viver a minha vida, eu quero viver a minha vida. Meu psicólogo um dia me deu uma bronca, ele falou, não é viver a tua vida, você quer desfrutar da tua vida. Diferente, duas coisas totalmente diferentes. Viver a tua vida sem saber nada, eu não vou falar que eu não era uma jovem, uma adolescente que viveu, eu vivi muita coisa. Isso permitiu com que eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, né? Amadurecesse um pouco mais cedo. Mas assim, não jogar. Abraça as oportunidades que você tem. Eu tenho o meu privilégio, uma coisa que eu converso muito com meu namorado, ele fala, Fer, você tem o privilégio de ter uma empresa. Você tem uma empresa pra você. Ele foi um dos meus incentivos também pra vir pra cá, mas cuide daquilo que é teu. A gente aproveite dos seus privilégios. Não use isso pra discriminar pessoas que não têm um privilégio, mas use isso a seu favor, sabe? Se você pode usar isso a seu favor, dar continuidade em algo, né? Ali, vamos supor, meu pai, ele tem fazenda, né? Mas ele não me incentiva, mas esse é um privilégio meu. Eu tenho fazenda, então eu vou usar disso, né, desse meu privilégio para agregar na minha vida, no meu futuro, de forma positiva, não em festa, pagando com banco, entendeu? Então, assim, hoje eu acho que é muito isso, é isso que eu deixo para as pessoas. E eu tenho um exemplo muito bom de amizade que também é sucessão, que é o João Pedro do Alcides da Politécnica e da Tassiana, que tem a mesma idade que eu. O João Pedro tem 23 anos, a gente cresceu juntos e somos dois jovens que já viveram, a gente viveu muito, mas que a gente tem essa mentalidade. A gente permitiu que Deus agisse nisso, né? E permitiu com que a gente pudesse desfrutar dos nossos privilégios, né? E fazer com que a empresa dos nossos pais pudesse crescer mais e mais e trazer mais benefícios para a nossa cidade que merece. A nossa cidade precisa. E ter uma estrutura dessa, né? Hoje ter serviços muito bons, hoje a gente tem profissionais de saúde excelentes, fazer com que a cidade, a população não saia daqui para ir para Goiânia para ir numa consulta, não saia daqui para ir para Goiânia para fazer um exame, porque aqui a gente tem estrutura, né? Para isso, né? Mas eu acredito que seja isso. É uma linda. Conversamos muito com essa Fernandinha. Fala bastante. Fala nada. Falou. E se a gente continuasse, eu tinha certeza que nós conversaríamos o resto da tarde. Mas a Fernanda, ela é uma empreendedora hoje e com muito orgulho eu tive o prazer de conhecê-la. Fernanda. Bastante tempo. Bastante tempo. Muito obrigada, meu amor. Obrigada, por tia. tudo. Muito obrigada. Tá vendo, tia? Muito bom. Fiquei muito feliz. A tia fica com muito orgulho de ser chamada Obrigada. de tia. O dia que eu liguei pra essa danadinha, que ela... Oi, titia, tá boa. Ai, meu Deus, ela ainda me chama de tia. Que bonitinha. É desse Obrigada jeito. a você, Obrigada. viu, meu anjo? Obrigada, fiquei muito feliz. Felicidade Obrigada. na sua gestão. Obrigada. Felicidade pra vocês na empresa, que é uma família maravilhosa, que a gente ama muito. Que Obrigada. Deus abençoe. Amém. Hoje e sempre. Vocês também. Amém. Que feliz. Obrigada.